O que é então esse método de dedução natural? Olha, pelo método dos tableaus semânticos, o que nós fizemos? Nós tínhamos lá um argumento, pegávamos todas as premissas como verdadeiras e fazíamos a suposição de que a conclusão era falsa. Íamos trabalhando, né? Basicamente desenvolvendo essas fórmulas aí da forma que conhecemos pelas propriedades dos operadores. E se nós chegássemos em todos os ramos com uma contradição, a gente acabava vendo que, olha, pela suposição da conclusão ser falsa, a gente sempre chega em um absurdo. A gente acaba tendo que as fórmulas acabam sendo verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Portanto, a única conclusão que nos resta é que a conclusão tem que ser verdadeira e, portanto, o argumento era válido, a fórmula, né, era válida. Enfim, na dedução natural, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as premissas, todas verdadeiras, aí nós vamos aplicar um conjunto de regras chamadas de regras de inferência, e através dessas regras, ou também regras de transformação, nós vamos adquirindo novas conclusões parciais. E vamos transformando até que finalmente, transformando ou derivando ou inferindo, até que finalmente nós cheguemos à conclusão desejada, que no caso seria essa aqui, por exemplo, que nós tivemos mais cedo. Certo? Esta conclusão é chamada de derivação, de dedução ou de prova. Então, basicamente, ao invés da gente fazer o que a gente fazia no Tableau, que era fazer uma demonstração por absurdo, por contraposição, aqui a gente faz uma dedução direta, uma prova direta. A gente parte das premissas, vai trabalhando em cima delas com essas regras de inferência, que vão ser, vamos dizer assim, o nosso primeiro problema. E aí nós chegamos na conclusão. Tá? Não tem suposição da conclusão aqui. Claro, nós vamos trabalhar com algumas hipóteses também, mas essas hipóteses vão entrar em algumas regras de inferência possíveis. Qual é a questão principal? É que aqui na lógica clássica, essas regras de inferência elas são aceitas sem demonstração. E o que te impede de colocar qualquer coisa como regra de inferência? Né? Regra de transformação? Nada impede. Só tem um problema. Se você tem um sistema desse jeito, ele não tem valor nenhum, porque você acaba chegando a conclusões que não valem nada. Por exemplo, suponha que você tem um argumento que seja desse tipo aqui. Ó. Você tem uma premissa no argumento que diz que alfa, uma fórmula qualquer, implica beta. Eu podia trabalhar com A e B. Né? E eu tenho uma premissa 2 que me dá essa fórmula beta. E aí minha conclusão é a seguinte. Qual a minha conclusão? Eu digo que eu posso ter alfa. Isso aí é chamado de falácia de afirmação do consequente. Tá? Isso é uma falácia da afirmação de consequente. Suponha que eu trabalhasse isso como regra de inferência. Aí vocês estão pensando, o que é essa maldita regra de inferência? Se não tem nenhum exemplo da dedução ainda. Vamos chegar lá. Eu só quero primeiro que vocês entendam que para escolher as premissas, nós precisamos ter um certo requisito para que elas sejam utilizadas, tá? Vamos escolher umas premissas, escolher as regras de inferência. Vamos escolher umas primeiras regras de inferência e a partir delas nós vamos conseguir fazer outras coisas. Então nós escolhemos um número mínimo de regras de inferência. Só que assim, se qualquer coisa pudesse ser uma regra de inferência, o sistema não teria valor nenhum. Por exemplo, com uma afirmação como essa aí, ó, partindo aqui do exemplo dado pelo próprio Mortari no livro dele, suponha que essa regra aqui seja uma proposição, tá? Essa alfa seja uma proposição que diz o seguinte, ó. Vamos fazer logo isso aqui. Se Lulu é um gato, então é um animal. Concordam comigo? Então essa proposição aqui, ó, Lulu é um gato, Lulu é um animal, tá? Lulu é um gato, Lulu é um animal. Se Lulu é um gato, então Lulu é um animal. Pronto, é o que está escrito ali. Aí o que eu tenho como premissa? Lulu é um animal. O que a conclusão desse argumento está dizendo? Que Lulu é um gato. Ó, se Lulu é um gato,
então é um animal. Se eu sei que Lulu é um animal, eu posso concluir que ele é um gato? Isso faz sentido para vocês? Né? Seria interessante ter uma regra que faz esse tipo de conclusão, que permite uma conclusão dessa como válida. Obviamente, pelo que a gente tem estudado, isso não deve ser um argumento válido. Né? Eu vou até verificar aqui depois para ver se isso tem condições de ser um argumento válido, porque coisas desse tipo, para mim, não devem ser deduzidas. Se você não percebeu ainda que isto é uma coisa meio absurda, pense assim, se eu estiver falando de Lulu, o peixinho no aquário, ou o cachorro da vizinha ali, tá? Ó, se Lulu é um gato, então ele é um animal. Com certeza, todo gato é um animal. Lulu é um animal. Aí eu concluo só porque eu tenho aqui na premissa o meu consequente, eu posso concluir o antecedente e isso parece válido? Não, porque sabendo que Lulu é um cachorro, obviamente essa conclusão de que ele é um gato é um absurdo, tá? Então, regras como essa não podem ser aceitas como regras de inferência. Então, professor, o que a gente vai aceitar como regra de inferência? Vamos aceitar regras que preservam a verdade. Por exemplo, como aquela silogismo disjuntivo que nós vimos no vídeo anterior, né? Que é uma tautologia, que é um argumento válido. Inclusive, nós provamos, por meio do tablô semântico e também da própria tabela verdade, que aquele era uma consequência tautológica ou uma consequência lógica no caso do tablô. Tá? Vamos ver outro aqui. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Esse aqui é o modus ponens. Este aqui que eu vou escrever agora. Ó, este argumento. Ó, eu tenho uma premissa 1, que se diz que eu tenho alfa. Então eu tenho beta. Premissa 2. Se eu tenho alfa, então eu posso concluir beta. Esta aqui é a cara do modus ponens. Como é que o modus ponens estava caracterizado lá? Se eu não me engano, estava caracterizado assim. Talvez não necessariamente nessa fórmula aqui. I alfa então opa tá então beta. Acho que na verdade eu coloquei A e A então beta. Então B, beta, B, enfim. Vocês entenderam. Tá? Só que isto aqui, este modus ponens aqui, que era a fórmula como vocês devem ver na maioria das vezes, é um argumento com esta cara aqui. Tá? E como a gente viu, isso aqui seria uma tautologia ou seria um argumento válido. Isso aqui preserva a verdade. Portanto, se essa premissa é verdadeira, minha conclusão obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Vamos supor aqui, por exemplo, ó, se está chovendo, então está frio. Chovendo não, nevando. Se está nevando, então está frio. Está nevando. Minha conclusão, bom, então está frio. Parece algo lógico para vocês? Ou, por exemplo, ó, se a Terra é um planeta, então ela gira em torno do Sol. A Terra é um planeta. O que eu posso concluir? Que ela gira em torno do Sol. Assim, intuitivamente você percebe que isso aqui não gera um absurdo. Tá? É claro que simplesmente falar, fazer proposições, colocar proposições para essa forma que faz parecer sentido não prova nada. Tá? Isso não prova nada. É claro que a gente precisa de alguma coisa para provar. Então, por exemplo, da outra vez, no outro vídeo, a gente viu o silogismo disjuntivo, que a gente vai assumir. O que é o silogismo disjuntivo? Silogismo disjuntivo em forma de argumento seria algo assim, ó. Eu teria que eu vou usar A ou B. Aí eu teria colocar aqui não A, tá? Eu posso concluir disso. O que seria uma conclusão? Eu posso concluir B. Isso seria a forma do silogismo disjuntivo que a gente viu lá, que estava nesta forma aqui, se eu não me engano. Enfim. E essa aqui a gente demonstrou, tanto pela tabela verdade, tanto como pelo tablô semântico, tá? Então a gente viu que esse era um argumento válido, né? Que essas premissas
São fórmulas, implicam logicamente a conclusão, tá bom? Um exemplo para isso aqui. Depois eu penso num exemplo aqui para o silogismo disjuntivo. Vamos então verificar se essas coisas aqui, tá? A ideia é o seguinte, a ideia é vocês entenderem que a dedução natural eu vou trabalhar as premissas para chegar na conclusão. Tá? Só que esse trabalhar as premissas eu preciso partir de alguma coisa, eu preciso de algumas regras que me permitam transformar as premissas que eu tenho em novas conclusões parciais. E o que eu estou tentando deixar claro é que essas premissas, apesar de elas serem colocadas assim a princípio e não precisarem de demonstração, elas têm que ter uma característica de preservar a verdade. Elas não podem ser qualquer regra que alguém simplesmente vai lá e escolhe. Nada impede que a pessoa faça isso, mas como eu falei, se você simplesmente faz isso, o seu sistema ele não tem valor. Ele não vai conservar nada que preste, por assim dizer. Então aqui, ó, este aqui, o de silogismo disjuntivo, nós já fizemos. Eu não vou provar de novo. Tá? Eu vou fazer o modus ponens. Vou fazer o modus ponens não por tabela verdade. Eu vou fazer o seguinte, ó. Isto aqui, ó, é como se eu tivesse. Vou colocar em forma de fórmula, tá? Ó, eu tenho A, então B, uma fórmula. Eu tenho A, uma fórmula. E eu quero ver se realmente isso implica logicamente B, tá? Será? Vou fazer por tablô semântico, ó. Meu conjunto de fórmulas, gama. E aqui minha fórmula alfa. Vou fazer por tablô semântico. O que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira fórmula aqui, ó. A, então B. O que é um argumento válido? O que é a implicação, a consequência lógica, né? É que quando todas essas fórmulas são verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Isso é preservar a verdade. Se eu tenho um conjunto de premissas verdadeiras, a conclusão preserva a verdade. Se a conclusão puder ser falsa, meu argumento não é válido, não tem interesse nele. Bom, tenho essa primeira fórmula aqui, que eu disse que é verdadeira. Tenho essa segunda fórmula aqui, que é o A. Né? Também estou dizendo que o A é verdadeiro. Vou supor que nessas condições eu possa ter B falso. Estou supondo, tá? Ó, tenho essa informação, tenho essa informação. Estou fazendo por tablô. Isso aqui são fórmulas atômicas, não tem mais o que fazer. E aqui eu tenho uma condicional que é verdadeira. Tá? Quando uma condicional é verdadeira, eu tenho dois caminhos para seguir. Ou o antecedente é falso, ou o consequente, que nesse caso é só o B, é verdadeiro. Em ambos os ramos, você vê, olha, A tinha que ser verdadeiro, aqui eu cheguei que ele é falso. Poxa. Neste outro ramo aqui, ó, eu tinha que B era falso, mas aqui eu cheguei que ele era verdadeiro. Portanto, ao supor que B pode ser falso, eu entro em contradição. Logo, eu assumo por tablô semântico que este é um argumento válido. Será que eu encontraria um resultado desse? Será que eu encontraria um resultado com... Cortei o disjuntivo ali, ó. Aqui nessa falácia da afirmação do consequente, ó. Então vamos lá. Suponha que eu tenho a fórmula, vou transformar em A e B de novo. A, então B, né? E aí eu tenho B como premissa, então as premissas são verdadeiras, tá? Premissas são verdadeiras, e eu vou supor que a minha conclusão aqui, ela seja, que eu vou chamar de A, que ela seja falsa. O que vai acontecer quando eu trabalhar com este tablô? Ó, aqui não tem o que fazer, já está na forma atômica, aqui também já está na forma atômica. Eu vou trabalhar com esta fórmula aqui, ó, que é uma conjunção. Para uma conjunção ser verdadeira, ou o meu consequente é falso, ou o meu antecedente é falso, ou o meu consequente, que nesse caso é B, é verdadeiro. Bom, não vejo problema nenhum aí, ó. Aqui não chegou em contradição, tá aberto. Aqui não chegou em contradição, tá aberto. Então percebe que alfa, então beta, e beta não implica, não implica logicamente, né, o alfa, né? Alfa não é consequência lógica desse conjunto de fórmulas. Então essa vai ser uma característica para as minhas
Regras de inferência serão fórmulas que preservam a verdade. Aqui, por exemplo, no silogismo disjuntivo, o que eu pensei? Ó? Ou o jogo acabou, ou os jogadores estão no campo. Certo? Premissa 1. O jogo não acabou. Então os jogadores estão no campo. Parece que faz sentido para vocês? Olha, tá tendo um jogo. Bom, ou o jogo acabou, ou os jogadores estão no campo. Claro que eles só vão sair quando o jogo acabar, né? Esquece a historinha de intervalo. Para de ficar pensando em idiotice, tá? Pronto. Bom, o jogo não acabou. Ou então, gente, eu concluo que os jogadores devem estar no campo. Aí você pode falar, professor, mas para isso aqui ser verdade, basta que uma das duas seja verdade. Correto? Correto, você pode estar pensando dessa forma, né? Perfeitamente, isso aqui não é aquele ou exclusivo, aquele ou forte, né? Não tem esse sinal aí. Nada impede que as duas coisas sejam verdadeiras. Tudo bem, e essa premissa aqui tem que ser verdadeira. Basta que um dos dois seja verdadeiro. Então o jogo pode ter acabado e os jogadores podem continuar em campo. Não teria problema nenhum. Só que o que eu tenho como premissa também? Eu tenho como premissa o jogo não acabou. E isso também tem que ser verdadeiro. Logo, se isso é verdadeiro, A é falso. Portanto, o B deve ser verdade e está aqui. Ó. Por isso essa ideia do silogismo disjuntivo. Tá bom? Então, gente, vamos parar de lero-lero. Lembrando que na dedução, que eu diria que de certa forma fica um pouco mais difícil, mas assim, ela fica mais compacta. Veja que a gente fez essa demonstração aqui, ó, e foi um pouquinho grande. Olha que essa fórmula não era das piores. Cadê? Foi isso. Eu acabei recortando o negócio lá de cima. E ficou um pouquinho grande. Vamos tentar fazer uma dedução natural dessa fórmula aqui, ó. Tá? Com essa ideia. Qual é a ideia da dedução natural? Eu vou assumir um grupo de regras de inferência, eu vou assumir esse grupo de regras de inferências que são aceitas sem demonstração, e a partir dele eu vou chegando em conclusões parciais até finalmente eu conseguir chegar na minha conclusão desejada. Aí eu posso dizer que isso aqui é uma consequência, né? Que essa fórmula aqui é uma consequência lógica desse conjunto de fórmulas aqui, tá? Olha como é que vai ficar. Vou mudar a cor. Eu pego... Gente, eu tenho uma premissa, ó. Linha 1 aqui. Na linha 1 eu vou colocar uma premissa que eu tenho. Q de A, B. I, C, Q. Na linha 2 eu vou colocar outra premissa. Lembrando que as premissas são verdadeiras, tá, gente? Se eu tenho um argumento, as premissas devem ser verdadeiras. I, C, Q. Então, DC. Olha, o que é isso? Isso é uma premissa. O que é isso? Para eu não me perder, isso é uma premissa. Na linha 3 eu tenho outra premissa. Tá? Isso é outra premissa. Eu tenho mais premissas? Tenho premissas pra caramba ali. Tenho... Ih, mas isso aqui é um P. Tá? Isso aqui é um P. Eu tenho PA, né? Já ia copiar errado ali. Isso também é uma premissa. Lembrando que faz parte do meu argumento. Isso aqui é premissa. Ó, na quinta linha que eu tenho não é. Que também é uma premissa. Tá? Eu vou colocar aqui, vou supor... Não, isso aqui não é mais um tabuleiro semântico. Tá aqui as linhas, eu tenho aqui o conjunto de fórmulas gama, coloquei todos eles aqui em linha, não fiz nada ainda, não fiz nada com eles ainda, eu só tenho as premissas. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essas fórmulas aqui, qualquer uma, não precisa ter todas igual eu fazia no tabuleiro semântico que eu tinha que ficar trabalhando tudo. Eu posso escolher uma. Tá? Claro que eu vou escolher convenientemente, com um pouco de experiência a gente vai descobrindo o que fazer. Bom, eu quero chegar, se você quiser, você pode colocar anotado lá em algum lugar. O que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Opa. Também anotei errado ali o negócio. Tá? Só para deixar claro, não sei se eu fiz isso da outra vez, é F de B
A, tá? F de BA, tá? É onde eu quero chegar. Só para que isso fique claro, caso eu tenha anotado errado. Mas, então aí também a gente não sabe bem que predicado é esse, então talvez não tenha problema. Bom, enfim, se você quiser anotar, você pode deixar isso aqui onde você quer chegar. Olha só, eu vou colocar uma sexta linha. Repare, até então eu só tinha premissas. Eu vou colocar uma sexta linha, que é isso aqui, ó. Q de AB e CQ. Aí você me fala, de onde é que saiu essa miséria? Isto aqui já não é mais uma premissa. Isto aqui saiu da linha 1 com a linha 4 pela regra do modus ponens. Meu bagulho aqui ficou horrível. Vou dar uma pausa para ver se ele melhora. Bom, enfim. Repare que essa linha 6 aqui, ó, eu obtive esta fórmula, que é uma conclusão parcial, tá? E por que eu consegui fazer isso? Pela regra do modus ponens, que eu abreviei ali para MP. Essa de silogismo disjuntivo eu vou chamar de SD, para não ter que ficar escrevendo esses nomes o tempo todo. O que a regra do modus ponens diz? Que se eu tenho uma condicional e eu tenho como premissas o antecedente, eu posso deduzir o consequente. É isso que essa regra está dizendo para mim. E aqui é justamente o que eu tenho. Ó. Eu tenho uma conjunção, tá? E tenho como premissa também o antecedente dessa conjunção. Então, pela regra do modus ponens, eu posso deduzir o consequente, que foi o que eu peguei. Tá bom? Aí, para eu não me perder, para saber o que eu estou fazendo, para não simplesmente sair colocando e escrevendo qualquer regra, eu estou dizendo ó, que eu usei a linha 1. Né? Não precisa ser nessa ordem, mas eu colocar aqui 1, 4, podia ser 4, 1, não tem problema. Mas assim, colocando na ordem para ficar bonitinho, eu peguei a linha 1 e a linha 4, usei essas duas aqui, né? E com a regra do modus ponens eu consegui concluir isto aqui. Vamos lá? Como eu tenho isso aqui, ó, agora eu posso usar. Tá? Vou aqui para uma linha 7. Olha, eu tenho isso, certo? E tenho isto aqui, ó. Então, o que eu posso concluir? Veja, eu tenho isso, que é o antecedente, e aqui eu tenho uma condicional. Tá? Que tem o antecedente dessa condicional aqui embaixo. Logo, eu posso concluir DC. Como foi que eu concluí DC? Eu usei a linha 2 e a linha 6 e apliquei modus ponens. E aí eu concluí DC. A mesma ideia aqui, ó, de novo. Eu tenho DC agora, que eu posso usar, né? Não são premissas, são conclusões parciais. Mas com a linha 3, usando DC e essa linha 3, eu posso concluir o que? Eu posso concluir é ou não é. Então, F de B, A. Como foi que eu fiz isso? Eu peguei a linha 7 e a linha 3, ou nessa ordem assim, e apliquei modus ponens também. Vamos lá? Bom, agora modus ponens não vai fazer muita coisa por mim não. Olha só, eu tenho aqui uma disjunção. Eu tenho uma disjunção e eu tenho aqui, ó, a negação de uma dessas partes. Tipo isso aqui que a gente tinha visto, que era o silogismo disjuntivo. Ó. Eu tenho A ou B, eu tenho não A, então eu posso concluir B. Concordam comigo? Eu tenho A ou B. Então, como eu também tenho não A, que está aqui, essa miséria, ai porcaria, que está aqui, eu posso concluir, disso aí eu posso concluir que eu tenho, na verdade, eu tenho B, que nesse caso aqui é toda essa fórmula aí. Como foi que eu consegui isso, gente? Eu peguei a linha 8, peguei a linha 5. Das linhas 5 e 8, aplicando o silogismo disjuntivo, eu concluí esta coisa aqui. Ah, de novo não. Veja, aqui agora é uma condicional, ó. Mas eu tenho isso aqui. Opa, então parece que eu vou
concluir algo de novo. O que eu vou concluir? Eu tenho uma condicional, tenho o antecedente dela, portanto, eu posso, pelo modus ponens, concluir o consequente. O que eu fiz? Eu peguei as linhas 5 e 9 e apliquei modus ponens para concluir esta fórmula aqui. Ah, mas peraí. Aqui acabou. Não era justamente onde eu queria chegar? Ó? Não era justamente isso que eu queria chegar? Que é a conclusão do meu argumento que eu queria ver se era válido? Não estou dizendo que é mais fácil, eu não me atrevo a dizer isso. Mas percebam que me parece mais compacto do que aquele tablô que a gente fez lá, né? Apesar de ter ficado aqui meio grandinho. Tinha alguma coisa que eu estava lembrando para falar? Ah, tá. Acabei de lembrar. Queria dar outro exemplo, mas acho que não vai rolar. Fica para o próximo vídeo. Bom, pessoal. Esse é o método da dedução natural. Resumindo, a gente pega as premissas, trabalha com elas com essas regras de inferência e chega na conclusão. Que regras de inferência são essas? São regras que têm algumas características. Tá? Obviamente, a gente não vai conseguir fazer deduções de muitas fórmulas apenas com essas duas regras de inferência. Então, nós vamos estabelecer algumas regras de inferência. Algumas. Quantas regras? Não tem uma delimitação. Na verdade, cada autor ele vai ter uma convenção, alguém vai decidir. Tá? A partir de algumas regras de inferência, você pode deduzir outras regras que passam também a poder ser usadas como regras de inferência. Então, nós vamos apresentar um grupo, porque você precisa de um grupo mínimo de regras de inferência. Tá? Você tem um grupo mínimo de regras de inferência, e com esse grupo mínimo de regras de inferência, você vai conseguir provar, deduzir todas as consequências. Tá? Por assim dizer, provar que todos os argumentos que forem válidos são válidos. Teoricamente, isso acontece, mas duro é conseguir fazer. Tá? Então, vamos estabelecer algumas regras de inferência que são as primitivas, por assim, regras de inferências básicas, não sei, depois eu vejo como chamar isso direito, e depois vamos ampliando esse arsenal de regras de inferência para a gente conseguir melhorar nossas deduções.